Vamos agora ver um vídeo Novo Orbe. Erros que podem destruir sua história. Quando ele fala história, eu tenho convicção de que ele está falando sobre história, com um E. Porque, história em português, então porque erros que podem destruir sua história, trair, roubar, mentir, são coisas que podem acabar com sua história. Com certeza, né? Pequenas corrupções, né? Tipo, pagar pra carteira de motorista. Não sei. Né? Isso vai acabar com a sua... Imagina, o canal do cara é focado em roteiro. Aí do nada ele faz um vídeo desse e o cara dá play assim, não, pô, opa, deixa eu ver a dica do cara aqui. Galera, não minta, não seja falacioso, fala a verdade. Oxe, que é isso, cara? Amizade, dinheiro, né? Não dá Amizade... emprestado, não dá emprestado. Não tenta fazer o esquema do cartão, né? De pagar um cartão, outro cartão. Jamais. Uma bola de neve. Jamais. Nunca diga, tá tudo bem, se não tiver tudo bem, tá? Também. Não guarde pra você. Tá? Não tente falar com sua ex, caso... Se tudo der errado, nunca volte pra ex e tente desaguar com ela. Não faça isso. Ex é ex por um motivo, guys. Enfim, vamos ver aqui os erros que de fato podem sapecar a tua história. Graves que podem destruir sua história. Vou comentar sobre eles e dar algumas dicas de como evitá-los. Eu sou Guilherme Não, ironicamente, e vamos começar sem delongas. O primeiro erro é ter pressa para resolver os conflitos. Esse eu considero... Olha aí, galera. Ter pressa para resolver os conflitos. Ó, a pressa é inimiga da perfeição. É verdade, mano. Jamais, se você tem, gente. Dívida no Serasa, tipo, são meses e meses que tem que pagar, né? Calcula a sua vida. Só, né? Passa ela direitinho. Exatamente. Galera, a gente sabe que você vai ter um exame muito importante daqui a 6 meses. Você vai resolver esse conflito de uma noite pro dia? Não. É pra ir, ó, paulatinamente, semana a semana, ali você vai construindo. Não dá pra resolver no clique, gente. Era o erro mais doloroso você que dessa lista. Tem 20 e poucos anos, não quer fazer faculdade, porque acha que a faculdade é 4 anos, mas eu vou ficar muito velha, mas o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então tem que fazer alguma coisa. Não pense, não entre no cope da sociedade brasileira ou latina de que você tem 30 anos e você é velho. Não entre nesse cope, cara. O próprio Chespirito falou que ele criou o Chaves com 45 anos. A vida dele só foi uma vida válida de ser vivida, de acordo com ele, quando ele começou a fazer Chaves. Com 45 anos, então você é jovem. Acredite nos seus sonhos. Para o leitor, é muito sofrido ler uma história com muito potencial e ver ela acabando antes do que deveria, ou não aproveitando da melhor forma a ideia, a premissa que talvez pode ser bem interessante. Isso acontece mais com escritores iniciantes, às vezes por ter pressa para chegar numa parte específica, como assim, escritores? Está ansioso para chegar, ou até mesmo por não saber como resolver os conflitos mesmo. E não é o tipo de erro fácil de resolver em uma revisão. Acrescentar acontecimentos numa história já concluída é complicado porque pode criar barrigas, voltas desnecessárias e piorar ainda mais. Então, como evitar esse erro? Primeiro, planejando bem os conflitos da história, entendendo os momentos que merecem mais atenção e os que não merecem tanta, que podem passar mais rápido. E isso depende do contexto da história, então pode variar muito. Mas como dica geral, valorize os momentos mais dramáticos e acelere os menos dramáticos. Alguém importante morreu, valorize esse momento, Ficou com deixando mais tempo desse horrível acontecimento antes de mudar de assunto. A luta final contra o vilão precisa ter mais tempo também. O personagem está passando por um momento de vazio existencial ou qualquer outro conflito interno importante, precisa de mais atenção. Os momentos-chave da trama necessitam ser valorizados para ter mais impacto. Se começar um conflito forte e já concluir ele, vai perder a graça. E que fique claro, não me refiro a enrolar, sim de aproveitar o momento mantendo o leitor imerso no conflito por mais tempo da forma mais interessante possível. E isso inclui ter mais coisas acontecendo, descrever... Cara, com todo respeito ao cara do canal aí. Entreter o leitor da melhor forma possível. O que você tá entregando, cara? Como assim, velho? Você, tipo... Que dica é essa? Não, pô, não enrole não. Entretenha o leitor da melhor forma possível. Aí você vai lá, abre o seu Wattpad e cria a melhor história de todos os tempos. Porque o cara disse a dica... Entretenha o leitor da melhor forma possível. Como assim, cara? Do nada você tá escrevendo no Notepad e saiu um Tolstói, um Guerra e Paz, saiu um Ana Karenina. Como assim, cara? Gente, eu não vou dar dica em cima da dica do cara, mas eu vou ter uma ratificação aqui que ele deveria
aumentar, expandir o vídeo dele, ao invés de só dar esse pitoca aqui. Não faz sentido. Vendo por mais tempo, criando interação entre os personagens, aí depende do contexto porque as possibilidades são infinitas. O próximo não é exatamente o erro, mas seria muito legal se você fizesse, que é se inscrever aqui no canal. Se você gosta do conteúdo, quer apoiar de alguma forma, se inscreva, deixe seu like, comente o que achar justo e interessante. E até mesmo comente outros erros que considera grave em histórias que não comentei aqui. Seu comentário ajuda muito e já agradeço. O segundo erro é criar personagens inconsistentes. Personagens movem a trama. Sem eles não tem... Cara. Tá, é um vídeo curto, né? Pô, mas isso aí é literalmente o que eu já tirei onda uma vez aqui no canal, né? Um técnico de futebol chega assim pra todo mundo: galera, a mídia tá dizendo que falta entrosamento. Entrosem. E assim nasceu a seleção de 2002. Não, porra! Não faça personagens inconsistentes. Falta passe de bola, né? Falta chutar o gol, né? Falta chutar o gol, né? Galera, tá faltando gol. E assim nasceu a seleção de 94. Cara, Gente, não é assim, cara. Ah, não. Não crie personagens inconsistentes. E assim nasceu o elenco de Monster. Como assim, cara? Tem que dar exemplos, mano. Tipo assim, tu fala uma coisa que qualquer pessoa pode perceber que é um erro, não ajuda em nada, sabe? Porque é um erro óbvio, sabe? Gente, não faz personagem que é inteligente, mas que age de forma burra. Como é que faz pra não fazer isso? Uma vez eu perguntei pra um amigo meu, faz tempo isso: cara, uma coisa que você não gosta, assim, mediaticamente. Aí eu falei pra ele que eu não gostava de zumbi. Eu não gosto muito de zumbi, assim, não me pega. Aí ele falou: pô, eu não gosto de coisa forçada. Aí eu cismei com ele: como assim, cara? Você não gosta de coisa... Quem que gosta de coisa... Ah, eu adoro quando é forçado. Eu tô vendo uma série, aí tá forçado, eu adoro. Quem que pensa assim? Ele: não, pô, mas eu não gosto de coisa forçada. Não, cara, entenda. Coisas forçadas são unanimemente ruins. Não é uma coisa que você não gosta. Isso é um plano etéreo onde coisas ruins consistem em ser, que é personagens forçados. O que é que você, por valores naturais, não gosta? Você, especificamente, assim, não é uma coisa que vai manchar a série porque ela tem esse elemento. E sim porque simplesmente você não tem apreço. Aí ele não entendeu ainda. O cara não é isso. Ah, eu não gosto quando o vilão ele é burro. Um cara aparece e diz: eu adoro quando o vilão é burro. Não é assim que funciona. Não existe pessoas que vão dizer: não, realmente, eu adoro quando a personagem é forçada, né, meu? Quando alguém vem e diz que tu gosta de série zumbi, eu, particularmente, só não entendo. E vida que segue. Porque é uma coisa minha, que eu não tenho apreço. Não é afável pra mim uma série de zumbis. São pouquíssimas obras de zumbi que me apeteceram. Pouquíssimas. E assim, tá tudo bem você gostar de zumbi, não tem problema algum. Mas não é uma condição inerente das obras de zumbi delas serem ruins, porque elas não conseguem ser bem escritas. Não é isso. Aí é que o cara, ele provavelmente vai tecer comentários, sabe? De: ah, não, pô, faça isso, planeja. Ele vai, obviamente, desenvolver o ponto dele, ele vai. Sim. Só que ele não vai dar exemplos críveis, sabe? Pra que você consiga pegar essa árvore e crescer as frutas dos galhos. De você ir ali, ó, e vendo quais são as características que fazem que eu não caia nessa armadilha de ser inconsistente, entendeu? Pô, bicho, não seja inconsistente. Pô, e assim temos agora o elenco de Gintama, né? E assim agora nós temos o elenco de Essá de Queiroz, Os Maias. Por exemplo, tem muito mangaka que fala: não faz coincidência como uma forma de resolução de um enredo, né? Beleza. Mas mesmo tempo ele fala: pô, mas você vai forçar a relação com o leitor se você colocar uma coincidência. Você pode colocar, mas o leitor vai ter esse estranhamento, né? Então, se vai fazer isso, né, tem que ter uma delicadeza, né? Ou fazer de uma forma que o leitor consiga comprar, né? Sabe, Jojo, por exemplo, o H fala isso também, né? Mas Jojo pode ser com uma coincidência maluca, né? Porque Jojo é isso, né? Tem destino, tem, sabe, gravidade, né, que atrai as pessoas, né? Pô, tem conceitos inerentes à obra que você consegue enfiar uma coincidência e colocar como se fosse uma parte do jogo, do universo, né? Das coisas que funcionam de forma meio mágica. Em Baki, tipo, simplesmente tem coisas em Baki que só acontecem em Baki e a gente aceita, cara. Simplesmente o maluco, ele vai lutar com o outro. Ele tirou um pelo da barba dele, deixou reta e soprou.
pra bater no olho do outro. E o cara percebeu que era essa a artimanha dele. E ele foi lá e bloqueou. Bela estratégia. Como assim bela estratégia? Isso não existe. Mas como o Bach é tão bizarro, você está se entretendo pela bizarrice de Bach e tentar ir ao limite do compreensível pra luta acontecer, tá ligado? E isso é claramente uma inconsistência. Não existe no mundo real o cara pegar um pelo, soprar pra cegar o outro. Isso claramente é inconsistência. Mas mesmo assim, dentro da idiosincrasia da série, faz sentido. Sim, sim. História. Criá-los com cuidado é um dos pontos fundamentais para qualquer história. E você precisa dar muita atenção na criação deles, principalmente dos mais importantes. Eles precisam ser coerentes e consistentes. Ou seja, eles precisam se manter no que foi apresentado e desenvolvido. Se caso um... Cara, aí que tá. O que é inconsistência? Tem que desenvolver o que é inconsistência, porque o Torf mudou, né? A gente vai começar a falar assim, o Torf mudou. O Senya de Sengoku Yoko mudou. Tá ligado? O próprio Johan mudou. No meio do percurso ele mudou por causa do Bluda, né? Inconsistência, digamos assim, sabe? O Luffy, ele nega comida. E daí não tem um motivo muito claro pra isso. Se aconteceu numa cena específica, assim, tá, tanto faz. O Luffy e o Zoro lutando em Whiskey Peak, assim, isso aí é inconsistente. Esse é um momento ruim, né? Esse é um momento ruim. Foi o editor ruim. que colocou, se não me engano, né? Foi a exigência do editor, sim. Por exemplo, o Sanji tem um momento que ele fala, eu tenho medo de inseto. Aí você pode colocar um cena depois que ele não tem medo de inseto mais, porque o Oda esqueceu. É uma inconsistência. Você tem um modelo de ações. Sabe, eu esqueci agora como é que era o nome. Especificamente tem um modelo, gente, no manual de roteiro, que são 6 perguntas que você direciona para a personagem. Assim. Qual é a origem dela, qual é o objetivo dessa personagem, como ela age sobre esse objetivo, como ela reflete sobre esse objetivo. Tipo, tem aquelas 6 perguntas ali. E alguns autores, eles deixam um cabeçalho de como aquela personagem age naturalmente, sabe? E nisso ela consegue encastelar quais são as ações que ela vai tomar de acordo com esse ambiente, a nova situação que ela é inserida. Isso não é errado. Isso não é errado. Isso na verdade é até um guia interessante para que você não perca a consistência de ações daquela personagem. Só que é justamente o que é ser inconsistente, né? Eu tirei onda uma vez com um amigo meu, porque a gente tava jogando RPG, aí a gente tava... um personagem morreu e ia entrar de novo, o player, né? Aí, e qual é a orientação dele? Não, ele vai ser lawful. Lawful good ou lawful neutral? Não, pô, vai ser lawful neutral. Mas espera aí, pô, não tô entendendo muito bem o que você tá falando. O lawful neutral, se ele tem uma certa moralidade, e essa moralidade tange a vida dele, mas aí ele tá dentro de uma sociedade onde o que ele pensa não é aceitável, e uma coisa que ele acharia ruim é aceitável, qual é a atitude que ele teria? Aí o player falou assim, chegou pro outro, meu irmão, não sei nem o que eu faria, o que a porra do meu personagem vai fazer, meu irmão. Eu não sei nem o que eu ia fazer, imagina o personagem, porra. Tá maluco, bicho? Eu tô aonde? Então, às vezes, você pode colocar em xeque, em jogo, o que o personagem tem de ação, né? Que seria interessante você ter um personagem que você acha que é daquele modelo, e enquanto você vai ter na leitura, uma faceta dele é revelada que você não conhecia. Isso também é interessante. Um personagem que não é muito inteligente começar a dar soluções muito inteligentes do nada, sem um contexto que explique, vai ficar inconsistente e ruim. Faria sentido que dentro da construção dele ele fosse um especialista em um assunto muito específico, que serviria apenas naquela situação. Nesse caso, faria sentido a live vai ficar salva? Soluções mirabolantes, mas se não tiver claro no contexto, a outra não ficou, pode ficar né, muito ruim ou forçado. E por isso considero que seja um erro grave para qualquer tipo de história. É fundamental que os personagens mantenham suas características, mesmo que passem pelos seus arcos de desenvolvimento. A live vai ficar salva? Acho que não, porque o YouTube pode entender que os cortes que vão sair depois são reutilização de conteúdo. Então eu vou ter que baixar, talvez. Mas não tem como deixar uns 3 dias? Não sei, o VH tá aí? Eu deletei assim, justamente para não ter essa chance de acusar, né? Eles precisam se manter quem eles são. Mesmo Pô, que cara, desenvolvimento tanto de podcast que tem aí tem os cortes do podcast e os caras vão pegar a gente, é fogo.
possam mudar, mas mesmo assim precisam manter a coerência da essência dele. Isso vale para personalidade, ideias, postura, caráter. Beleza, vou Se privar não então. tiver um motivo desenvolvido na trama para uma ação muito diferente do seu padrão, pode gerar uma estranheza no leitor. Cuidado com isso e tente construir da melhor forma possível seus personagens. E como dica adicional relacionada a esse assunto, busque criar vozes únicas para cada personagem. Eles não precisam ser os mais originais do mundo, só precisam ser diferentes dos outros personagens da história. Pelo menos isso, porque também é ruim uma trama cheia de personagens iguais, com as mesmas ideias, características, mesma forma de falar, parece que são a mesma pessoa. Se um é falante, evite criar outro personagem com a mesma característica, pelo menos no mesmo núcleo. Se outro é muito inteligente... Isso é uma coisa que também me dói, tá? Personagem igual. Ai, O que me pega demais são os dois extremos. Você fazer todo mundo a mesma merda. Todo mundo o Luba do Atividade Paranormal. Do RPG do Selby. Todo mundo é samaritanozinho assim, detesto. Ou quando é claramente uma tentativa mercadológica de fazer personagem, sabe? Tem um inteligentinho, carismático, aí tem o outro que é o Ed. O que você tá falando, hein? Sai daqui. E tem a menina preocupada. Ai, não faça isso. Não pode fazer isso, sei lá o quê. As coisas podem terminar se dando mal. Eu detesto quando tem esses elementos gritantes assim na tela. Calculista, mesma coisa. Cria os outros personagens com outras características, pelo menos as mais marcantes. Uma ou outra até dá para repetir, mas eles precisam se diferenciar uns dos outros e se manter assim ao longo da trama, ou ter sua mudança devidamente desenvolvida. O terceiro erro é enredo previsível ou clichê em excesso. Clichês não são errados quando... Quem é que vai? Meu Deus, mano. Cara, esse vídeo ele é muito superficial. Quem é que vai chegar e dizer assim, eu adoro quando o enredo é previsível? Eu adoro quando tem clichê. Cara, o cara que vai escrever a porra do roteiro, ele já tem isso em mente, cara, porque é um valor inerente. É um valor inerente, Clichê pô, é em óbvio, excesso, cara. Adoro quando tem previsibilidade, adoro. Quando tô lendo uma coisa assim, eu não tô entendendo nada e do nada ele vem e faz exatamente o mesmo roteiro que eu tô acostumado há mais de 20 anos. Ufa! Aí sim, pô. bem Cara, utilizado. porque assim, E vamos lá, utilizar bem erros é basicamente... que poderiam acabar com a história, né? Coisa mais específica, né? Pelo amor de Deus, né? Uma coisa que você poderia não pensar, né? Que é um erro básico, assim. Não sei, você fazer uma narrativa que tem muitos elementos de... Você vai colocando coisas e coisas e você não sabe a construção disso, né? A ideia de você tentar colocar um cliffhanger, algum elemento de mistério... tipo isso. Feature creep. Feature creep, One gente, pra Piece, quem né? não One Piece sabe. coloca muito mistério, né? Chegou no ponto que não aguenta mais. Em alguns momentos é ruim, né? Tipo assim, por que esse personagem é uma silhueta? Porque sim, sabe? Porque não importa que ele apareça e seja uma silhueta, porque o leitor aceitou já que o Oda é assim. Mas não tem um motivo narrativo para ser uma silhueta, né? Porque tem que ser uma silhueta, né? Porque tem que ter um momento que vai aparecer e vai ser mais impactante, mas é bobo, sabe? Então, a ideia de você tentar colocar coisas demais na obra, né? Too many cooks, né? Spoil the broth, né? Muitos cozinheiros estragam o caldo, né? Tem que saber dosar, né? A forma como você constrói a narrativa, por exemplo. Esse é um exemplo que eu acho que é mais justo de você colocar do que coisa... colocar o personagem que é inconsistente. Pô, mano, pelo amor de Deus. Paga um curso de roteiro que tu aprende isso aí numa tarde. Vai no YouTube, né? Não abusar deles, colocando vários numa mesma história, usando os mais óbvios e cansados possíveis. É complicado porque faz a história perder a graça. Caso queira usar um clichê que gosta, como o protagonista beijar a mocinha no final enquanto aprecia o pôr do sol, sei lá, alguma coisa do tipo, tudo bem. Mas não sature a trama com 200 clichês. Isso cansa. Um ou outro pode ficar muito bom se conseguir encaixar bem na história. Clichês são clichês por darem certo. Pra quem é esse vídeo? Pra quem é esse vídeo? Pô, bicho, assim... O que é um clichê, né? Eu acho que ele tá confundindo clichê com tropo também, né? Tropo. É difícil de diferenciar os dois. Mas... Olha, se você quiser botar um clichê, você bota, mas não 200. Tá. Cara, a pessoa que vai fazer a pessoa que vai fazer uma obra, ela já sabe disso, né? Esse vídeo é pra quem, mano?
e muitas pessoas gostarem. Só começa a ser um problema quando o autor exagera e acaba deixando a história previsível. Podemos citar aqui a estrutura básica de boa parte das comédias românticas como exemplo. Os protagonistas se conhecem e se aproximam, não ficam juntos por causa de algum Cara, conflito. muito bom que, tipo, ele tá falando isso, só que ele não tá... Ele não fez nenhuma associação sobre isso ser bom ou ruim, ou rentável. Rentável. Porque, gente, o tanto de roteiro idiota, horrível que você já viu de clichê, de romance chulo, que tem anime, irmão. Que tem uma tiragem de 7 milhões. Talvez você faça sucesso no Wattpad sendo mais clichê do que você deveria, do que você até queria. Sim. Talvez a sua fanfic do Harry Styles com você mesma faça sucesso. Por um Faça motivo. sucesso. Exatamente. Tem que fazer a distinção. Você quer coisas que podem destruir a sua história. Isso aí pode realmente destruir, mas também pode impulsionar. Se ele tá falando aqui sobre ser bom ou não de maneira normativa, ele deveria ter explicitado isso. Gente, evitem clichê, faça uma coisinha mais original. E seja esquecido como lágrimas na chuva. Eu só achei... É engraçado como foi um efeito placebo, assim, né? Eu gosto de Blade Runner, mas eu acho essa frase muito mais impactante porque eu via toda sexta-feira o Azaghal falando que essa frase era hilária. Assim. Mas ela é muito impactante na obra. Tipo, beleza, bem feita, mas eu acho... na minha cabeça, ela é melhor, com certeza, porque eu ouvi de um idoso por 10 anos que essa cena era foda, tá ligado? Um idoso, né? Coitado. Não, é justamente, ficou icônico não pelo filme, né? Mas porque é icônico pelo Azaghal, né? Pra mim, eu tenho certeza que uma parcela da iconicidade dessa cena é porque o Azaghal vivia falando. Tenho certeza. Podemos citar aqui a estrutura básica de boa parte das comédias românticas como exemplo. Os protagonistas se conhecem e se aproximam, não ficam juntos por causa de algum conflito, que geralmente é por mal entendido. Depois ficam juntos por... Esse vídeo tá tipo, olha, não façam obra ruim. A quarta dica é, não seja ruim. Um período curto, acontece alguma coisa que os afasta momentaneamente, toca aquela musiquinha triste enquanto cada um está em um canto, e depois se reencontra e tudo fica bem. Clássico, mas funciona. O público gosta disso, a questão é como é feito. Os conflitos costumam variar, a personalidade dos personagens costumam ser interessantes, entre outros elementos que atraem esse público-alvo. E por isso, mesmo sendo previsível por ser uma estrutura clichê, funciona. Por isso eu reforço que usar clichês não é ruim, só precisa misturar com outros elementos para deixar eles mais interessantes e menos previsíveis. Por exemplo, seguindo essa mesma estrutura padrão da comédia romântica, mas tendo uma protagonista insegura e um cara mais malandro, meio cafajeste, já ficaria bem mais cansado. Então precisaria criar outras coisas para desviar mais do clichê já muito usado. Quanto mais clichês você usa, mais previsível a história fica. Então use com moderação. O último erro é, história muito linear. Com isso eu quero dizer histórias sem emoção, ou menos emocionantes do que deveria. Isso é... Eu amo quando a história é linear. Adoro. Cara, mas aí também, velho... Aí tem que muito... Tem que... O que é não ser linear ou ser linear? Pô, isso é uma dica vaguíssima pra ele me dar em menos de 40 segundos, cara. É muito, muito difícil dele me... Assim, ele vai elucidar quem? Em 40 segundos sobre ser ou não ser linear em seu objetivo de trama. É muito difícil, gente. Às vezes você precisaria ser linear, tá ligado? E às vezes não. Você pegou o exemplo de uma comédia romântica, vai ser linear, não tem o que fazer, né? Cara, se você tá fazendo uma obra... Pô, bicho, eu ia falar uma obra que, se você não conhece, o título é terrível, né? Que é Molester Man. Eu gosto de Molester Man. Mas não é linear? É linear? Não. É. Porque assim, começa de uma forma, mas no início mesmo já tem um desenvolvimento que é diferente do que tu imagina. Mas é linear. Mas ser previsível ou não é ser linear. A obra tem esse objetivo. Ele conversa com fulana, conversa com fulana, conversa com fulana, conversa com fulana, conversa com fulana e termina. Mas não sei se é um exemplo bom. Eu entendi o seu ponto. Mas você entendeu que é uma obra linear, tá ligado? E é bem escrita, linear, nesse sentido, porque o que inicia, né, a proposta inicial termina, né, tem uma ligação, né? Tipo, você não termina com algo que é imprevisível.
Que nome é esse, galado? Então, gente, eu preciso explicar que o nome da obra Molester Man é porque já tá explícita no primeiro episódio, no primeiro capítulo. Tem um cara que tá andando numa rua e tem uma mina na frente dele andando na rua. E simplesmente o cara pensa assim, nossa, vou passar dela pra ela não pensar besteira. Porque eu estou indo na mesma direção que ela. Estou há uns 10 minutos andando na mesma direção que essa garota que eu não conheço. Então é melhor eu passar. Aí ele vai apressando o passo. Ele apressa o passo e ele percebe que ela apressou o passo. Aí ele, putz, eu preciso passar dela logo então. Aí ele vai e começa a correr em direção dela. E ela chama a polícia. E assim começa. O protagonista, ele foi confundindo. Porque a menina tinha um história de um stalker, né? Ela sim. Era o stalker dela. Sim, sim. Inclusive, é baseado em tese na história real, né? Porque o Tsuchen, né? Que é tipo o 4chan japonês. O título, o Chicão tocou, né? Uma referência ao... Como é o do trem? Deixa tocou. Eu recomendo a leitura, é bem rápido, tá? Quer dizer, são poucos capítulos, na verdade. Tem muito diálogo. Texto. São 20 capítulos. Ele pega, né, em tese, né, os posts reais da discussão que teve. E translitera, né? Supostamente, é. É uma boa obra. É uma boa obra. Assim, pra quem tá iniciando no mundo dos mangás, né, e tá desacostumado com o ritmo, eu recomendo aí. Também 20 capítulozinhos e tal. Sim, é do mas, enfim, mesmo desenhista de... Onani Master. Onani Master Kurosawa. Só que o traço é ainda mais chulo. Mais rebuscado, né? Sim. Enfim. Isso é um problema grave pra mim, porque a história fica sem sal. Quando a gente faz uma comida... Por que o protagonista não parou? Não era só parar de andar? Era só parar de andar. Eu acho que ele sentiu que tinha alguma coisa acontecendo e viu ela correndo. Sabe, tipo assim, tu vê alguém correndo ali, tu acha que é um assalto, né? E correu junto com ela. Mas, cara, pô, eu também... Se não tiver tempero, não tem graça. E a emoção é o tempero da história. Sem ela, não importa se a premissa é inovadora, os personagens são únicos, tudo fica sem sal. E para gerar essas emoções, você precisa criar momentos com picos dramáticos. Quem disse que esses momentos, eles são aversos à linearidade? Sabe? O que impede a linearidade? Eu não tô entendendo a linearidade dele aqui. A linearidade pra ele é sinônimo de ser clichê? Dos eventos serem iguais? Todos são iguais, assim, né? Eventos que são clichês, que são previsíveis. São exemplos lineares. Não, pô. Porque linearidade é início, meio e fim, objetivos. Né? Que é muito comum em filme, por exemplo. Sim. Um tiro rápido, assim. Linearidade no sentido, tipo, a elipse, né? Pra fazer, tipo, começo, meio e fim, e é isso, assim. O personagem é tipo o Jornada do Herói, né? O Jornada do Herói é uma história linear, né, em tese. Mas linear. Não é, né? Porque você pode fazer de qualquer forma. Por exemplo, você quer uma história linear? Que aí eu vou quebrar, eu vou tensionar o termo linearidade. Se linearidade é um objetivo ser concretizado, e ele está claro, 12 Angry Men é linear. Que é um filme, né? Os 12 homens enraivecidos. É um filme que basicamente reúne 12 homens numa mesa e eles têm que julgar se o réu é culpado ou inocente. Pronto. E é um dos melhores filmes que eu já vi. Ele é linear? Sim, então. É porque, assim, não linear, se for, tipo assim, muito... abstrai muito a ideia de linearidade, né? Seria uma coisa, tipo, sei lá... uma coisa que começa de uma forma e depois segue, tipo, sei lá, Sengoku Yoko, né? Que começa de uma forma, mas muda... Ao mesmo tempo a estrutura é a mesma ainda, só que muda alguns elementos-chave, né, do enredo. Sim. É muito vago. É muito vago pra ele dissertar isso em 40 segundos, cara. E tanto que ele nem bateu na tecla. Ele não falou sobre linearidade, gente. Ele só falou assim, seja emocional. Crie catarse. Como se catarse fosse um antônimo à linearidade, que não é.
Você quer outro É objetivo, como cara? se uma narrativa ela seguisse uma proposta de linearidade, né? E não fosse inerente da narrativa ter momentos de pico dramáticos. Né? Você quer tensionar ainda mais o termo de linearidade? Kaiji. O que é que Kaiji faz de tão diferente assim? Kaiji 2, que é melhor ainda, exemplo. Kaiji 2, ele está... O Endo achou o cara, botou ele lá pra trabalhar. Ele tá sendo escravo da situação, né? Ou sendo coercitivamente sujeitado a ser escravo da situação. Ele tem a chance de pagar aquilo. Ele vai e faz pra pagar aquilo. Termina a season e ele consegue. Aonde está a não linearidade em Kaiji 2? Não existe. Kaiji 2 é, tipo, linear mesmo. E tá evidente que o Kaiji vai tirar do bolso dele uma trama ou uma tentativa, um jogo que seja, pra impedir aquele exato cara. Ele não dá uma de Prison Break 1, Season 1, tá, gente? Que, tipo, tem aquele objetivo pra ser concretizado, tem que impedir aquelas pessoas e ele fala com outros 40 caras, assim, pra poder subjugar e quebrar esse castelo, tá ligado? Não. O Kaiji é muito linear. A gente já sabe que é aquele cara que tem que zoar. Ele vai lá e zoa aquele cara. Termina de zoar aquele cara, ele vai pro mundo de fora. Pro mundo de fora, ele já arranja declaradamente que tem que fazer aquilo ali. Quando ele vai fazer aquilo ali, ele vai fazer aquilo ali. Tipo, o Kaiji é muito linear, cara. Kaiji 2, pelo menos, né? De exemplo aqui. Sim, sim. Então, tipo assim, beleza, o Kaiji tem que ir pro submundo, né, trabalhar lá pra empresa do Ryodô e conseguir o dinheiro em tese, né, e sair de lá. Aí se fosse a narrativa que é só isso, né, ele trabalha, sai de lá e acontece a história. Mas não existe essa narrativa. Não é. Ela invoca, né, tipo, coisas a mais, né. O Kaiji achar um esquema, né, tipo, tem o vilão, né, do comando local. Ichijo. Ichijo, sim. Enfim. A gente tá falando aqui exemplos só pra dar essa dimensão de que, tipo, como o Over mesmo mencionou, cara, não é uma coisa que não é não inerente, né, de uma trama ter catarse, tá, ser linear ou não. Poxa, é muito estranho, cara, muito estranho ele parar pra falar isso aqui. Ele botou exemplos de obras A lineares. história fica sem sal. Quando a gente faz uma comida, por melhores que sejam os ingredientes, se não tiver tempero, não tem graça. E a emoção é o tempero da história. Sem ela, Emoção não é antônimo de linearidade. não importa se a premissa é inovadora, os personagens são únicos, tudo fica sem sal. E para gerar essas emoções, você precisa criar momentos com picos dramáticos. Precisam acontecer coisas fortes, relevantes, que façam a variação de emoção. Não precisa ser apenas ruim. Emoções positivas também são muito poderosas. Isso é uma crítica que o Alexandre tinha, né? Não sei se ele tem hoje, né? Pra Breaking Bad. Ele dizia que Breaking Bad não era catártico, era só uma linha reta pra depressão. Pra baixo, assim. Que era uma obra linear, né? Nesse sentido de catarse ser antônimo de linear. Pô, tu tem a cena do This is not math. Que é um absurdo, tá? Eu vou dizer que Breaking Bad não tem catarse é um absurdo, ok? Ok. É porque a catarse justamente funciona porque tem muitos momentos que acontece nada, assim, em tese, né? Tipo assim, é o momento do Walter com a família. É uma coisa meio, né, slow burn, assim. Isso. É quando tem um momento, por exemplo, final da Season 1, né? Quando ele joga a não metafetamina. Pô, aquele momento é catártico, né? Explosão, absurdo. né? O momento que o Walter toma controle da situação. Incrível, vale dizer. Tá na hora de uma assistida aqui na End, hein? Breaking Bad mais Better Call Saul na End. Vixe, imagina. 78 dias, né? Twin Peaks também, por favor. Twin Peaks. Semana David Lynch, por favor. E sobre como gerar emoções na sua história, eu entrei em mais detalhes nesse vídeo aqui. Não esqueça de comentar os erros que considera graves. Não, cara, esse vídeo foi assim... Foi bem... Se o intuito dele era gatilhar alguma coisa, gatilhou na gente aqui. Pessoal que reclama nos cortes, né, que paga um vídeo ruim pra gente na Twitch, você agora que tá aqui no YouTube, hein, faça a diferença. Oh yeah. Outra traição cruel, com 2 negões, com armamento grande de mais de 28. Até por roda acontece a virada foda da Moabina do céu. O Igoio budista não tem descanso não, seu coração partido em 1000 pedaços no chão da Moabina.